Você acompanha conteúdos fitness nas redes sociais? O crescimento desse tipo de publicação pode gerar preocupação, já que banaliza o uso de substâncias que são prejudiciais ao corpo humano. Mas como saber quais conteúdos trazem informações coerentes sobre o assunto? Como identificar bons influenciadores digitais que abordam temáticas relacionadas ao mundo fitness? Very hard. Winner of the 1975 Mr. Olympia is... You'll never get this chance again. O ganho de espaço nas redes sociais foi importante para trazer várias pessoas para o estilo de vida saudável. Cada vez mais a gente teve que se expor, não necessariamente se expor, mas a grande maioria acabou se expondo o corpo na rede social, e cada vez mais há uma busca por um corpo inalcançável. O próprio uso das redes sociais para poder comunicar uma imagem, né? Uma imagem de um corpo perfeito, de uma vida perfeita, enfim, de uma dieta perfeita e de tratamentos também que são milagrosos, acabam estimulando as pessoas a buscarem essas soluções, né? Através do uso dessas substâncias. E, infelizmente, a gente vê que a questão do alcance massivo e rápido da internet, principalmente das redes sociais, elas têm influenciado de uma forma muito rápida também o uso indiscriminado dessas substâncias, né? Haja vista que são substâncias que dão efeitos rápidos e isso, consequentemente, a gente encontra venda, por exemplo, dessas substâncias na internet de forma muito fácil. Então, essa questão do corpo ideal, né? A questão da busca do corpo ideal acaba sendo um atrativo muito importante. E a rede social, com certeza, acelerou esse processo. Para os jovens, a gente tem desde efeitos psiquiátricos, que podem alterar, aumentar a agressividade. Bom, uma das coisas que a gente sabe que em jovens é muito procurada é justamente para tentar melhorar a autoestima. Então, pessoas que buscam um melhor corpo, mas uma maior hipertrofia, muitas vezes estão sendo motivadas justamente porque tem uma baixa autoestima e precisa melhorar isso. Qualquer tipo de colateral que vir a acontecer, tu precisa ter um médico para o quanto antes sanar esse colateral para evitar problemas futuros. Não existe você fazer a utilização de esteroides anabolizantes com a finalidade estética, com a finalidade esportiva, sem você ter danos. O profissional ele vai servir para reduzir esses danos, para reduzir o seu efeito colateral e para proteger o seu corpo dos efeitos a longo prazo. Existe a utilização clínica, por exemplo, em reposição hormonal de pessoas que não têm a produção natural, como também nas pessoas que estão fazendo a transição hormonal. Você tem o modo clínico e esse modo, às vezes até tem efeitos colaterais, muitas vezes, mas para fins estéticos, o profissional ele trabalha na redução de danos. Então, dano você vai ter. Sem o profissional, você tá ferrado. Há uma diminuição daquele famoso colesterol bom, vamos dizer assim, que ele é colesterol HDL, ele acaba reduzindo pela utilização dos esteroides, prejudicando ali o nosso sistema cardiovascular, além de aumento do nosso coração. Nosso coração não tem que aumentar, ele tem que viver ali do tamanho dele e não pode aumentar. Isso vai prejudicar o nosso sistema cardiovascular. Existem pessoas que têm uma genética, uma propensão para aquilo ali, que é fora da nossa realidade. É fora de 99,9% das pessoas, de conseguir alcançar aquele corpo. Só que nesse sentido de querer se comparar, acaba utilizando esses esteroides e, enfim, acabam sabotando sua saúde para chegar naquele nível de estética que 99,9% das pessoas não vão chegar. O bodybuilding, por exemplo, o bodybuilding de ponta, que é o Mr. Olympia e tudo mais, não existe sem anabolizante. Não existe um cara de 140 quilos com 4% de gordura sem anabolizante. Mas aí você leva para outros esportes, por exemplo, como o triatlon. Se não me engano, ele deixou de ser esporte olímpico por causa de escândalo de anabolizantes. É muito legal esse avanço do fisiculturismo natural e eu acho extremamente necessário porque a gente consegue ver que as pessoas realmente conseguem ganhar massa muscular, conseguem atingir um físico legal sem utilização de esteroides, mas a gente também tem que se lembrar que talvez não dê para alcançar esse tipo de corpo. A gente tem que se inspirar e não se comparar com esse tipo de público, porque senão pode ser um grande tiro no pé e talvez aí que entra
a vontade de querer utilizar algum esteroide. A gente tem que usar como inspiração, não como comparação. Foi uma coisa que me deixou longe da competição por um tempo, foi a minha insatisfação com fazer o trabalho duro, todo certinho, treinar direitinho, bonitinho, chegar lá para competir com um cara que você não precisava nem fazer o teste nele para saber que ele estava usando, e esse cara não ser testado, porque como o teste de antidoping é muito caro, ele só é feito em competições nacionais para cima e não é feito para todo mundo. Competições estaduais me desanimaram muito quando eu descobri que não tinha doping e eu estava competindo, basicamente eu em cima de um pódio e as outras 2 pessoas que estavam na minha frente, nenhuma delas estava pura. Essas drogas, os anabolizantes, eles melhoram o desempenho físico de forma muito clara, principalmente em termos de aumento de força muscular e hipertrofia muscular. Os anabolizantes, que eles são conhecidos como esteroide androgênicos anabolizantes, são substâncias sintéticas que são derivadas do hormônio testosterona, né, que é o hormônio que é produzido mais pelos homens do que pelas mulheres. Então, ele é um fármaco, né, ela é uma medicação que serve para fins de tratamento, né, para pessoas que têm deficiência hormonal e precisam fazer a reposição desse hormônio. Algum tipo de hormônio sintético que vai te dar alguma vantagem em algum aspecto de performance ou talvez de aumento de ganho de massa muscular. Hormônios e medicamentos que são utilizados para ganho de performance, não só ganho de performance também, para ter benefícios estéticos e tudo mais. Eles podem ter os esteroides anabolizantes, né? Eles podem ter utilização clínica, mas quando a gente trata desse assunto, geralmente a gente está falando dos usos para meios estéticos ou esportivos. Cara, o meio fitness é uma terra sem lei. O meio fitness é um lugar onde o que você mais tem é gente sem profissionalização falando como se soubesse 100%, se fosse doutor, se fosse especialista no assunto. Eu acho que uma das coisas importantes é a pessoa sempre citar de onde que ela está tirando aquilo, qual que é a fonte daquela informação, né? Já que essa pessoa ela tá com um problema, que é tentar melhorar a estética do corpo dela para se expor na rede social, vai lá o influenciador fitness dando dicas para essa pessoa consiga se sentir melhor consigo mesmo, melhorar o seu corpo para conseguir se expor nessa rede social. Então é realmente uma necessidade. A grande questão é que essas pessoas elas estão passíveis de responder criminalmente por isso. Se essas pessoas forem ligadas a algum conselho de saúde, por exemplo, um médico sendo ligado ao Conselho Federal de Medicina ou um profissional de educação física ao seu respectivo Conselho Regional de Educação Física, essas pessoas podem sofrer sérias sanções perante seus conselhos caso eles estejam cometendo esse crime. As pessoas, às vezes, a gente está numa sociedade onde a gente quer as respostas muito rápidas, né? E essa também é uma das vantagens, digamos assim, dos anabolizantes, porque o resultado ele é muito mais rápido do que se você treinasse ali sem o uso dos esteroides anabólicos. Mas é importante pôr na balança também quais que são esses riscos. E procure profissionais também. Se quer começar num esporte, vai atrás de um treinador. Quer treinar powerlifting? Vai atrás de um treinador de powerlifting, vai atrás de uma equipe de powerlifting. Vai ser muito difícil no início. O importante é continuar. Conselho que eu dou para as pessoas que querem começar uma atividade física é sempre pensar o seguinte: não pode se comparar, não pode se comparar. O treinamento por si só e uma boa alimentação, claro, aliada a uma boa qualidade de sono, é o tripé importante para te levar a bons resultados. Então, por mais que demore um pouco mais de tempo, geralmente quando isso é bem feito, acompanhado por bons profissionais, o resultado ele vai surgir. Então, você não precisa de um atalho como os anabolizantes para que você tenha esse resultado rápido, até porque esse atalho ele pode acabar te levando a graves consequências para a sua saúde.